bem-vindo. Obrigado. Queria também agradecer à Herdade do Esporão por nos acolher mais este programa do Young Parkies. Somos sempre muito bem acolhidos aqui nesta quinta lindíssima. E queria, antes de mais, apresentar os nossos convidados deste programa, digníssimos convidados, o investigador Tiago Outeiro, que dirige o Departamento de Neurodegeneração Experimental de Göttingen, espero ter dito bem agora. Sim, perfeito. Na Alemanha, e que também é cofundador da Young Parkies. E aqui à minha esquerda, o homem que nos vai fazer o almoço, o chefe Carlos Teixeira, que acabou de revalidar a estrela Michelin aqui no restaurante da Herdade do Esporão. E que vai fazer, Carlos, 2 pratos? Sim, vamos fazer uma entrada mais leve e depois um torricado a acompanhar a salada. O que é uma entrada mais leve? Então, tendo em conta agora o que temos um bocadinho na nossa horta, beterrabas, temos algum fungo também, vamos usar um bocadinho de rama, mas vamos fazer uma salada de beterrabas diferentes, 3 variedades diferentes que temos da nossa horta, a amarela, a vermelha e a chioja. Então vamos fazer um género de um carpaccio vegetal nesta parte, com um vinagrete, um puré de beterraba com iogurte, requeijão local também aqui da queijaria local, e umas ervas aromáticas, umas noces caramelizadas, aqui para começarmos a abrir o apetite, por assim dizer. Muito bem, então se calhar isto é uma boa deixa para iniciarmos a nossa conversa, que eu gostava que se calhar tivesse precisamente a alimentação como o fio condutor, porque há cada vez mais, fala-se cada vez mais do eixo intestino-cérebro. E eu gostava de perguntar, Tiago, como é que a investigação da doença de Parkinson tem evoluído sobre esta matéria da alimentação? Certo, então o eixo intestino-cérebro é a relação que nós sabemos que existe entre 2 órgãos muito importantes do nosso organismo, não é? O cérebro e o intestino, e aqui a ideia é que o intestino é inervado por neurónios que depois comunicam com o cérebro. E nós sabemos que há como se fosse uma autoestrada que liga a periferia ao cérebro. E temos percebido e há muitos estudos atuais que se debruçam sobre este tema, que mostram que a comunidade de micro-organismos que povoam o nosso intestino determina muito o tipo de moléculas e que nós chamamos de metabolitos, portanto moléculas que são produzidas e que depois estabelecem comunicação com outros órgãos, nomeadamente com o cérebro. E portanto tem havido um interesse muito grande em perceber como é que estes 2 grandes órgãos comunicam e se influenciam mutuamente. E há estudos que tentam perceber se o microbioma, o conjunto de micro-organismos que povoam o nosso intestino, se difere em doentes de Parkinson de pessoas que não têm a doença de Parkinson. E há alguns estudos que mostram que há algumas diferenças. E isso, como é que nós podemos influenciar isso? Através da alimentação, por exemplo. Adaptando a alimentação para que favoreça o crescimento de determinados micro-organismos que podem ser mais benéficos ou menos causar menos interações com moléculas que depois também vão interferir com o funcionamento do cérebro. E sabemos que alimentos são esses que fazem bem, digamos assim? É muito difícil, é muito difícil isolar, porque a nossa alimentação é uma alimentação variada, não é uma alimentação só com base num produto. E é muito difícil isolar um tipo de alimentos que induza apenas um determinado efeito no organismo. Mas sabemos, por exemplo, que a dieta mediterrânica, e aqui estamos num lugar em que utilizamos muito o azeite, aqui estamos mesmo num lugar de produção de azeite. Exatamente. Tudo bom. No sítio certo. E, portanto, este tipo de dieta mediterrânica sabemos que há estudos que mostram isso, que tem efeitos benéficos e protetores na doença de Parkinson, como noutras doenças também, mas na doença de Parkinson em particular. Preparámos uma bebida fermentada, a ideia é o tepache. O tepache vem originário do México, é das bebidas fermentadas assim como kvass e kefir e entre outras, mas que vem-nos sempre ajudar a nossa flora intestinal e, portanto, ajudar a também a absorver melhor os nutrientes. E eu lembrei-me de fazer aqui
outra vez adaptado aos nossos produtos que temos aqui. Portanto, este foi feito com o figo da Índia e pera. Em que pé é que estamos a nível internacional? Olha, é uma pergunta muito pertinente. Nós, em Portugal, temos tido a sorte de conseguir atrair vários congressos, várias reuniões científicas muito importantes a nível internacional. Neste congresso foram apresentados alguns resultados interessantes de ensaios clínicos, estudos que as farmacêuticas fazem para testar possíveis terapias novas, sendo que uma delas mostrou, apesar de, na verdade, a conclusão foi negativa, isto é, o ensaio clínico não atingiu o que nós chamamos os endpoints clínicos, portanto, as metas que se previam ou que se pensava que pudessem alcançar, mas esses ensaios mostraram alguns sinais positivos quando os investigadores fizeram umas análises adicionais. Isto é muito promissor porque nos diz que podemos estar no caminho certo. Do tratamento dos sintomas Do ou tratamento, da cura? Neste caso, seria... Cura é difícil, quando falamos em cura é uma palavra muito forte, podemos depois... Eu por acaso tinha uma curiosidade, que era isso mesmo, era se estavam focados em curar completamente ou simplesmente só atrasar os sintomas um bocadinho. Sabe, Carlos, na investigação nós estamos sempre interessados em tudo aquilo que possa ser benéfico e que possa contribuir para uma melhoria, quer seja a nível dos sintomas, quer seja, idealmente seria, ao nível de prevenir o aparecimento da doença, de tratar, de reverter. Portanto, queremos tudo, não somos, somos ambiciosos, queremos um bocadinho de tudo. Ou seja, o foco da investigação não está só numa... Não, a investigação, há muitos, milhares de investigadores em todo o mundo e, portanto, há espaço para todos. Cada um dedica-se àquilo que é a sua especialidade e dentro destas áreas há uma diversidade enorme de hipóteses e de teorias que se podem testar. E, portanto, esta terapia em particular que eu estava a falar é uma terapia que não é só para tratar os sintomas, é para tentar alterar a progressão da doença. Falhou, o resultado inicial é esse, mas há sinais promissores de que podemos estar no caminho certo. Isto dá um alento muito grande porque nós até aqui temos falhado muito, não temos nada que seja de facto capaz de alterar a progressão da doença. E qualquer informação que tenhamos que nos mostre que podemos estar neste caminho certo é muito animador. Falava no início, faz todo sentido, uma cozinha mediterrânica faz todo sentido, é um equilíbrio, né, entre gorduras, entre parte vegetal, parte animal, acho que é fundamental, né, tentar evitar sempre os açúcares, né, de alguma forma, mas fibra, né, é bastante importante. Portanto, pensámos aqui meter também um bocadinho de brioche e a parte de proteína em ovos. Neste caso, ovos das nossas galinhas, portanto, sei exatamente como é que foram produzidos e quando. E portanto, vamos fazer aqui um Foram ontem à noite, não é? Nos últimos 2 dias que apanhámos, basicamente. E portanto, vamos fazer aqui um torricadozinho com os ovos das nossas galinhas, um brioche, a trazer um bocadinho de fibra de trigo e manteiga, silarcas, alguma gordura, né? Mas uma gordura também animal, é que é sempre positivo. E vamos acabar com um poejo aqui da nossa horta também, a dar aqui um toquezinho e mais um bocadinho de gordura animal, temos um bocadinho de toucinho de porco preto curado por nós, os nossos porcos de montanheira, na altura aqui de... Então, 7 porcos de montanheira, está tudo bem. Falando agora da prevenção, Tiago, fala um bocadinho que é isso dos biomarcadores e da sua importância para as pessoas identificarem sintomas da doença. Isto é uma área que também importa falar neste momento, porque é uma área em que há muita atividade de investigação. E o que é que são biomarcadores? São, no fundo, marcadores, né? Uma palavra que as pessoas conseguem reconhecer, que são, no fundo, sinais que nós tentamos identificar por exemplo, no sangue. Quando fazemos uma análise ao sangue, estamos a olhar para marcadores sanguíneos de colesterol, de açúcares, de qualquer molécula que possamos medir. E no caso destas doenças, nomeadamente na doença de Parkinson, nós queremos ser capazes de identificar a doença mais cedo,
porque sabemos que normalmente quando a doença é diagnosticada já é numa fase muito avançada da doença, mas é só naquele momento em que as pessoas começam a demonstrar, a exibir aqueles sinais motores que são característicos da doença. Mas nós sabemos que o processo de doença já começou 10, 15, 20, 30 anos antes. Tanto? Só que nós não sabemos quais são as alterações que estão a acontecer porque não as vemos. E um biomarcador, então, é um sinal, pode ser medido, como eu dizia, no sangue, numa amostra de pele, no líquido cefalorraquidiano, que é o líquido que banha o nosso cérebro, na urina, na saliva, nas fezes, enfim, qualquer tecido biológico, qualquer amostra biológica, nós tentamos identificar então estes sinais e o que fazemos é comparar grupos de pessoas com Parkinson e grupos de pessoas que não têm Parkinson e tentamos identificar diferenças. E há algum padrão que faça soar um alarme? Neste momento, sim. Neste momento nós sabemos que há uma proteína que já sabíamos que está associada à doença de Parkinson há mais de 25 anos. É uma proteína em que eu tenho trabalhado muito, diz-me muito, chama-se alfa-sinucleína. É uma proteína que existe no nosso cérebro, existe também em neurónios fora do cérebro, até no sangue, mas é uma proteína que nós sabemos que nos doentes de Parkinson, quando olhamos para os cérebros dos doentes depois da morte, quando se fazem autópsias, conseguimos ver que a proteína está aglomerada em determinadas células no cérebro. E um dos biomarcadores atuais consiste em medir algumas propriedades desta proteína, por exemplo, no sangue. E nós conseguimos, neste momento, reconhecer que há alguma alteração patológica associada à doença no sangue e sabemos que essa alteração consegue ser medida ainda antes da pessoa ter os sintomas motores. Portanto, isto é um avanço muito grande. Como é que se faz o despiste? Calculo que não seja nas análises lá no laboratório do bairro. Não, neste momento ainda há poucos laboratórios em Portugal, não existem ainda grupos a fazer isto. É algo que eu quero montar em Portugal, porque é uma técnica que vai ser muito útil no futuro, mais uma ferramenta para ajudar os clínicos a identificarem grupos de pessoas que podem não ter ainda a doença, mas que podem já ter ali uma alteração que nos podem, um dia, quando tivermos terapias eficazes, dizer-nos, ok, esta pessoa já tem esta alteração, vamos iniciar já esta terapia para atrasar ou alterar o curso da doença. Isso pode ser revolucionário, não é? Pensamos que isto vai revolucionar um pouco a forma como lidamos com a doença e como tentamos tratar a doença, a exemplo daquilo que já aconteceu com a doença de Alzheimer, que é uma doença que normalmente está sempre um pouquinho mais à frente porque afeta mais pessoas e, portanto, tem havido um esforço maior e já anterior na doença de Alzheimer, mas agora na doença de Parkinson, este tipo de ferramentas, ou surgirem este tipo de ferramentas, vai ser muito útil para que os clínicos, os neurologistas, os especialistas possam oferecer novas opções terapêuticas aos doentes. Então, agora vamos tentar juntar tudo e finalizar os dois pratos. Tenho uma brincadeira pergunta para vocês. Preferem uma torricada ou uma sandes? O que é que preferem? Tanto uma sandes aberta ou uma sandes fechada? Isto é uma pergunta difícil. Eu tenho uma contra-pergunta. Para mim vai depender se temos talheres ou não temos talheres. Mas basicamente, então, os ovos. Usei um bocadinho de alho também no início. Comida alentejana, não é? É sempre com um bocadinho de alho. Eu gosto imenso. Pronto. E portanto, temos os cogumelos, temos os nossos alhos, o nosso poejozinho, vocês têm aqui um bocadinho para vocês verem um bocadinho o que é. Quem conhece, conhece. E temos... Mas é uma erva polémica, não é? É da família da menta. E basicamente ela era muito usada antigamente porque é o que as pessoas encontravam ao pé dos riachos, dos ribeiros, e juntavam nas açordas. É muito típico das açordas de peixe do rio, açordas de alho, é sempre aquele toque diferenciador, mas há pessoas que realmente não apreciam, não é? E a hortelã da ribeira é uma coisa, pois é outra. Eu acho que aqui dá um toque engraçado com a gordura. Corta aí a gordura. Que é o tocinho que nós fizemos do porco. Aí a cor desses ovos. De montanha. Tá. Por acaso estava-te a querer dizer isso.
E portanto vou-vos acabar aqui a vossa salada também de beterraba, que é basicamente como beterrabas, como eu vos disse, de variedades diferentes, de 3 variedades diferentes, com uns gomos de laranja, que também temos na nossa herdade umas laranjeiras, um requeijão aqui de ovelha, que é delicioso, já ganhou alguns prémios local da Queijaria Sapata. E depois o que é que brincamos? Brincamos com as texturas das beterrabas, umas em pickle, umas em puré com um iogurte de ovelha também, que nós fazemos aqui, vamos buscar com a leiteira o nosso iogurte, o nosso leite para fazer o iogurte. O pickle também é um fermentado, não é? De alguma forma. Exatamente, Sim. exatamente. Tens que usar sempre uma cultura de iogurte para continuares e podes depois a partir daí estar sempre a criar, como a massa-mãe, como o kefir, usas um bocado que tem essas bactérias iniciais e depois para desenvolver o restante. E a beterraba é um poderoso antioxidante. Sim, também. Está tudo É pensado, rico em Ricardo. antioxidantes. Que maravilha. Começamos pela salada? Sim, a ideia é ir intercalando um bocadinho com esses ovos bem amarelos. Muito obrigado. Agora queria tirar aqui já um... Falta-me aqui a arma. E com a nossa bebida fermentada também, que eu acho que é um equilíbrio daquilo que faz sentido, um bocadinho da nossa cozinha mediterrânea também, um equilíbrio entre parte vegetal, parte animal, acho que é equilibrado e acima de tudo saboroso. Muito bem. Muito então, obrigado. Se calhar aqui um brinde aos Young Parkies, a Portugal, e agradecer ao Carlos e ao Tiago por terem participado nesta conversa, que eu acho que é sempre muito importante para as pessoas se sentirem, não só os doentes, mas as famílias e todas as pessoas que estão ligadas à doença de Parkinson, se sentirem mais acompanhadas e mais informadas também. Sem dúvida, e com ótimas sugestões de alimentação também. Bom apetite, obrigado. Obrigado.